Vamos lá então, gente, mais uma aula aí sobre a nossa história contemporânea. Hoje a gente vai falar de alguns aspectos que, para além ali da Segunda Guerra Mundial, eu vou trazer bem brevemente só para a gente retomar alguns tópicos, mas o que é que hoje eu quero focar a respeito desse tema com vocês. Três conferências que eu acredito que são assim chave para a gente compreender os desdobramentos da Segunda Guerra. Por quê? Porque vão ser essas conferências que vão dar início a grandes transformações que a gente tem no pós-guerra e que vão ser sempre retomadas quando a gente falar desses contextos, quando a gente for se referir aos rumos da Europa depois desse advento aí, que foi desse momento histórico, que foi crucial para a história. Hoje, então, a gente vai passar bem por cima ali a respeito de alguns fatos, né, que culminaram na Segunda Guerra, porque a gente acabou trazendo isso em outras aulas e é um tema meio que posto, não precisa a gente se debruçar sobre isso, e avançar para o que eu considero mais importante, que é o que acontece depois, então, da Segunda Guerra em relação aos grandes líderes. O que acontece? A gente está falando aí de um processo que perdura, a gente está falando da ascensão de regimes que acabam subjugando as populações, a gente está falando de mudanças econômicas e territoriais, e aí, para onde que o mundo vai? É isso que a gente vai discutir hoje. Então, vocês lembram que a gente já mencionou que o grande fato que vai dar origem, então, à Segunda Guerra é a Primeira Guerra Mundial. E, contudo, né, e sobretudo, os resultados da Primeira Guerra. A gente tem que ficar muito atento, porque vai ser a Primeira Guerra que vai proporcionar e vai sugerir ali que a Alemanha entre com o pretexto de recuperar o que foi tomado dela, o que foi tirado do seu poder, para falar, não, chega, né, a Alemanha já foi muito arrebentada e agora a gente vai dominar a Europa aí, não queremos saber como é que isso vai ser feito. Então a Primeira Guerra é esse período que vai anteceder a Segunda, no que diz respeito também a uma espécie de violência nunca vista, né? A gente vai ter a Segunda Guerra, ela vai ser muito marcada ali, a gente diz aqui a ascensão do nazismo, ela vai ser muito marcada pelos regimes que a gente foi estudando, que vão evidenciar os resultados de acordos que acabaram por deixar uma população, deixar principalmente as pessoas que não tinham, né, recursos, à margem ali de governos que se situavam como os verdadeiros salvadores. Então a gente vai ter, em nome de salvar essas pessoas, a gente vai ter verdadeiros massacres ali. Vocês sabem muito bem disso, que a gente já assistiu. Todo mundo sabe então que ela vai se dar a partir do momento que o exército alemão invade a Polônia e aí faz o que a gente já sabe. Quando a gente tem esse evento, que é um evento que vai desencadear o processo do nazismo, de exclusão, de toda forma de destruição que a gente conhece, a gente vai ver o poderio do Hitler sendo colocado ali nesse tipo de estratégia, que é uma estratégia, então, de expansão por meio da violência, por meio da autoridade, centrada na figura única de um ditador. Então, quando a gente tem essa característica, é interessante a gente lembrar que isso é muito gestado no processo que eu já disse para vocês, lá quando a gente tem o Tratado de Versalhes, que a Alemanha é destroçada nos acordos. Então foi dividida, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Nós queremos recuperar isso na Segunda Guerra, que é o que o Hitler vai fazer. A gente tem, lá que eu falei para vocês, na aula da ascensão do nazismo, a gente vai ter então a figura dele em 1934 lá, ascendendo ao poder e prometendo finalmente restaurar a honra da Alemanha. O que é interessante, que fica marcado, que a gente também já sabe, a gente estava aí na época da Copa do Mundo, o povo brincava muito, né, com essas divisões que foram ali colocadas durante a Segunda Guerra e que acabou se tornando ali virou uma brincadeira, né, as pessoas falavam assim, a Inglaterra e a França e tal e tal. Então,
O que caracteriza isso? Muito provavelmente você já sabe, já teve acesso a essas informações, até vendo filmes muitas vezes. O que vai caracterizar a Segunda Guerra em relação à Primeira Guerra Mundial? Nós vamos ter a divisão, então, dos países aqui. Eu vou fazer uma divisãozinha, já está divididinho, mas você pode ver que vai ser justamente isso. A gente vai ter a Alemanha, que é o país ali do eixo, a Itália e o Japão. Eu já expliquei para vocês, mas a gente retoma para a gente não perder essa informação. Nós estamos falando de países que estavam, pode-se dizer assim, à margem de um processo produtivo e principalmente de acúmulo de capital em relação aos outros países, os países aliados, que vão deixar evidente essas lacunas econômicas, históricas, sociais e também em relação à população. Por quê? Porque a gente está falando da Alemanha, que sai arrebentada, a gente está falando da Itália, que também se encontra num processo de reconfiguração econômica e social. E o Japão também. O Japão também colocado à margem, a gente vai estudar isso quando a gente for falar de Japão. Eu acho que a gente vai ter uma aula em que a gente menciona essas características durante a Segunda Guerra. Por que é interessante falar para vocês isso? Porque eram países que não tinham suas reservas próprias, por assim dizer, e não adquiriram riquezas por meio de processo de colonização, como acontece com os países aliados. São países aliados, sobretudo economicamente, e que, aqui nesse caso, dialogam entre si em relação a conter os avanços dos países do eixo para também manter a sua hegemonia. É louco falar isso, mas você veja que os países aliados, aqui personificados pela Inglaterra, pela França, Estados Unidos e a União Soviética, têm ali entre si interesses econômicos que os unem. Interesses econômicos, interesses estratégicos, interesses que mais tarde, quando a gente for falar de colonialismo, vocês vão dar uma olhada e que vai ficar muito evidente essas relações, tá? Então, se for para você compreender esses processos, a gente tem os países do eixo e a gente tem os países aliados. Muito bom, até aqui está ótimo. O que eu acho interessante para você se situar nesse contexto? Nós vamos ter sim verdadeiras batalhas aí entre os países do eixo e os países aliados, porque a gente está falando de um período de guerra, né, muito marcado ali pela expansão territorial e pela expansão econômica e, sobretudo, pela manutenção do poder nos países. Essa manutenção do poder, ela é bastante interessante para a gente analisar, porque é um tipo de poder autoritário, quando a gente fala, por exemplo, da Itália e da Alemanha, que acaba por ser fortemente alicerçado em valores que não aceitam a intromissão, por exemplo, dos Estados Unidos em relação aos interesses econômicos dentro da Alemanha. A gente tem isso muito marcado e é uma característica que vai fazer com que os países se desenvolvam de forma bélica de uma maneira muito efetiva. Então vai ter vitória daqui, vitória dali, a gente vai ter equilíbrio das forças. A Segunda Guerra Mundial, ela é marcada por esse jogo de poder, e isso é interessante de você lembrar, porque fica muito evidente. Você vê, às vezes, filme hollywoodiano, assim, e você vê como sempre os Estados Unidos estavam ganhando. Mentira! Os Estados Unidos não ganhavam sempre, não. Se a gente for lembrar lá de 39 e de 41, que era, assim, por assim dizer, o auge dos países do eixo, a gente vai ter ali a vitória deles de maneira preponderante. E essa vitória se dá tanto pelo poderio bélico, que acaba sendo bastante utilizado, como pelo processo de expansão. A gente inicia a Segunda Guerra Mundial por meio de uma invasão e isso vai se multiplicar. Tá, professor, mas então isso não tinha resistência? Tem resistência, com toda certeza, mas a resistência, se for pensar, ela, diante de uma figura tipo um Hitler, era algo bastante complicado, né? O Mussolini também na Itália. Então você analise como é que vai se dar esses processos, porque isso é interessante de você pensar. A gente tem então entre 41 e 43 esse equilíbrio das forças. Lembra que a gente falou lá da Guerra Civil Espanhola? Nesse contexto aqui, Franco já estava lá, Francisco Franco.
Então, quando a gente pensa em história, é bom pensar que o mundo não estava parado, né? A gente, às vezes, quando estuda só um tópico assim da história, a gente fala assim, e daí estava acontecendo isso na Europa, mas o mundo girava, né? O mundo não é só ali visto pela lente da Europa. A gente tem diversos acontecimentos. Se a gente for pegar, né, no contexto brasileiro, a gente também tinha aqui o Estado Novo, a gente tinha algumas outras questões que a gente vai trazer ao seu tempo, mas é interessante pensar que o mundo girava. Então a gente tem ali 43 e 45, finalmente, um dos períodos que vai marcar o final da Segunda Guerra. Como? Isso aqui, gente, vocês vão lembrar. Só tô retomando rapidinho, porque o nosso foco é outro, mas isso aqui você vai lembrar. A gente vai ter, em 43 e 45, a vitória dos aliados e, posteriormente, 45, o fim da Segunda Guerra. Então, a gente tem a Segunda Guerra, quando ela termina, há uma espécie de um termo, assim, porque eu até anotei aqui o nome, mas é como se fosse justamente um tratado de rendição. A gente vai ter derrotas sucessivas, tudo bem, então aqui a gente compreende, né, principalmente aqui a Alemanha, vai ser a Alemanha, a Itália e o Japão compreendem, então assinam esse tratado e a partir deste momento eu não te ataco, você não me ataca e a gente está entendido que cada um aí segue seu rumo, né? E a vida continua economicamente, todo mundo, vamos tentar ser feliz. Acontece que a gente está falando, gente, de Estados Unidos, né? E às vezes o que eles falam não se escreve. Em 45, a gente vai ter aqui só trouxe algumas datas para vocês. Em 45, a gente vai ter uma resposta a o que acontece aqui, ó. Em 1941, Japão vai arrebentar com Pearl Harbor. Lembra daquele filme Pearl Harbor? Que não é um filme maravilhoso, mas tem essa entrada, que é uma unidade militar, vai arrebentar com Pearl Harbor e isso vai ficar meio quieto lá. Vai ficar lá, os Estados Unidos vão dizer assim, então é meio que assim, então, a gente, né, o Pearl Harbor nunca foi muito digerido pelos Estados Unidos e nesse período vai acontecer algumas questões que vão fazer com que os Estados Unidos aumentem ali o seu desejo de se vingar do Japão. Em 41 também, é só para lembrar que me veio isso à mente, daí eu já vou retomar o que aconteceu, o Hitler, ele vai não ser muito legal, assim, né? Ele já não era, mas ele vai, na Operação Barbarossa, que vai ficar algo bastante marcado na história, só para você se situar, o Hitler fala assim, eu tinha meio que um pacto aí de não agressão com o Stalin, mas eu não obrigada, eu não, acho que eu não vou acatar. Então o que a gente tem? É um período, aqui que a gente falou de 41, que é o equilíbrio das forças, mas depois a gente vai ter a vitória, né, dos aliados, que é um período que o que essas pessoas falavam meio que não se cumpria. Aqui a gente fala de 40, que a Alemanha faz ataques à Grã-Bretanha. Então são marcas da Segunda Guerra que vão fazer com que a gente entenda um pouco desse período. Assim. Era uma medir forças constantemente e que se deixava evidente, gente, que não me interessa o que é que eu acordei com você. Se eu achar por bem que você está me trapaceando e está querendo ocupar alguma área que é minha, que você está querendo aí avançar de um jeito que eu não estou sabendo, porque a guerra, a Segunda Guerra, é muito marcada por essas estratégias. Então, digamos que esses acordos, assim, eles não eram muito respeitados. E a gente vai ter, como consequência, alguns saldos que talvez não foram, ou que foram, né, contemplados por esses senhores durante seus processos de guerra, que vai ser saldos das vidas humanas. Então, gente, é interessante a gente pensar que, aqui eu botei várias para vocês podem dar pausa só para lembrar das datas, mas não tem porque a gente se demorar. A gente vai ter 44, a gente vai ter aqui, ó, em 45, que finalmente a União Soviética vai tomar a Polônia e vai mandar, né, o exército alemão às favas. A gente vai ter lá o dia D, que ficou muito conhecido, né, que os exércitos aliados eles acabam ali aportando na Normandia, na França, que acaba se tornando um lugar estratégico para combater
as forças dos países do eixo e assim por diante. O que eu queria falar nessas datas para vocês, para a gente chegar finalmente nisso? Em 45 vai acontecer um dos episódios mais marcantes, isso se dá para a gente chamar, porque tudo na Segunda Guerra é marcante, mas vai acontecer um dos episódios mais emblemáticos da Segunda Guerra Mundial, que é quando os Estados Unidos, eu falei para vocês, o que acontece quando a gente ataca Pearl Harbor, né? Lá, muito bem. Quando os Estados Unidos acham por bem jogar bomba em Hiroshima, jogar bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, causando uma das maiores tragédias que a gente tem, isso, né, que a gente tem relato, fazendo com que essas bombas arrebentem com as pessoas, arrebentem com as cidades, tá? Como um aviso. Não mexe com a gente, que a gente tem o poder. Quando a gente fala dessa questão, a gente está dizendo, aqui eu vou passar porque nós vamos estudar 1945, nós vamos estudar esses pontos marcantes na história dos Estados Unidos e, sobretudo, essa relação dos Estados Unidos com os outros países, principalmente bélico, quando a gente for estudar, por isso que eu não vou demorar. Quando a gente fala disso, a gente tem um evento que vai ser marcante para evidenciar o que é que vem pela frente. Por quê? Porque até então, a Europa, se a gente for pensar na figura do Hitler, aqui ó, a gente está falando aqui ó, a invasão da Itália, ali vai ter os aliados acabam invadindo a Itália, então se começa a desmontar a Segunda Guerra, o Exército Vermelho da União Soviética também vai tomar a Hungria, aqui ó, a Romênia, a Bulgária, a Tchecoslováquia. Em 44 a gente tem o dia D que eu falei para vocês. Então está acontecendo que os países aliados ali estão tomando, gente, as rédeas da situação. França, Grã-Bretanha, Estados Unidos, União Soviética. Virou o jogo, não é mesmo? Eu adoro esse meme. Quando acontece esse processo, a gente vai ter a Europa de novo, em frangalhos. Já vai entender por quê. A Europa, considerando, a gente vai ter a Europa, a Itália e a Alemanha. Mas não é só eles. A gente costuma esquecer, e eu já volto para falar de Hiroshima e Nagasaki, que quando a gente fala de Alemanha, a gente está falando dos povos que a Alemanha, né, dos países que a Alemanha acaba subjugando. Como é que você faz? Se você está falando de populações inteiras exterminadas, de pessoas que não têm mais o que fazer, pessoas que perderam as suas terras, como é que você faz, gente? Então a gente, quando fala de Segunda Guerra, precisa trazer para análise crítica os resultados da Segunda Guerra. Não é só, a Alemanha. Lembra o que é que foi feito? Se a gente for falar do poderio nazista, vocês lembram por onde se avançou? Então, a gente colocar isso em perspectiva, a gente vê o tamanho do estrago. É interessante a gente falar agora, remetendo à questão de Hiroshima e Nagasaki, que nós estamos falando de jogar bomba em cima de duas regiões e acabar com a vida das pessoas, a bel prazer. É uma situação bastante emblemática para a Segunda Guerra, porque evidencia que, em nome do poderio econômico e, sobretudo, bélico, vai se fazer de tudo. Não interessa mais. Os Estados Unidos estão agora tomando as rédeas da situação, por isso que você tem que ficar atento que eu vou te falar agora, e ficar atenta. Eles estão tomando as rédeas da situação e se situando, gente, como um poder hegemônico. Essa palavra é a tônica que define os resultados da Segunda Guerra. Eu falei muito rápido da Segunda Guerra, e eu sugiro que se você tiver vontade de conhecer os desdobramentos sobre Hiroshima, principalmente Hiroshima, mas também Nagasaki aparece um pouquinho, tem um livro de um jornalista americano que chama Hiroshima. Nesse livro ele vai falar dos períodos que antecedem então a bomba atômica, que vai falar do que acontece antes, situando esse contexto histórico, e vai falar da reação das pessoas depois desse episódio. De incredulidade, das pessoas falando, gente, mas o que é isso? O que eu tenho a ver com isso? Eu, pessoa que estou aqui trabalhando, fazendo as minhas coisas. É interessantíssimo, porque como é um livro de um jornalista
americano, ele entrevistou sobreviventes. E as pessoas vão puxar na memória o que elas lembram do dia. É um livrão para quem quer compreender. Para avançar, para a gente poder falar das conferências, que eu acho que 2 dessas conferências, principalmente, não sei, eu tô achando que numa dessa aí, alguma dessas pode cair, nem que seja assim num tópico, não sei porque eu quis falar delas para vocês, que eu acho interessante. Uma questão que é bom a gente aventar aqui, olha só. Quando a gente vai falar de saldo da Segunda Guerra em relação para a sociedade de modo geral, nós vamos ter uma aula aqui, a gente vai ter uma aula em breve, em que a gente vai falar a respeito de como o Estado, personificado como essas figuras de autoridade, chegou tão longe. Vai haver, gente, diversos acordos que vão... acordos internacionais de grupos, e muitos deles vão se originar desses encontros desses líderes aqui. Vai surgir muitos questionamentos a respeito de... E agora? Porque a gente está falando num saldo de milhares de pessoas mortas, desemprego, a gente está falando de gente que perdeu as suas terras quando, por exemplo, se a gente for falar do stalinismo, a gente tem gente que acabou perdendo a terra onde trabalhava porque realmente foi ali cooptado pelo regime ditatorial. Então, a gente está falando de saldos que talvez ninguém tenha previsto. Em nome ali de você ajudar essa população que estava à margem, de você fazer com que as pessoas acreditassem no seu ideal ali de salvar, né, de salvá-los todos ali por meio de uma questão da pureza racial, seja por meio ali de uma ordem em que os sindicatos eram controlados pelo próprio Estado, a mão de ferro, e também vamos pegar lá os falangistas na Espanha, em que tem o regime militar ali muito marcado por meio da ordem da disciplina e de abafar outras formas de política. Se você for pensar, o saldo disso é algo que não foi muito pensado não, porque a gente está falando de pessoas que acabaram perdendo tudo o que elas tinham. Sem contar as pessoas que perderam seus familiares, as pessoas que acabaram sendo separadas, pessoas que vão se reencontrar anos depois. Então, por isso que quando a gente vê filmes sobre a Segunda Guerra, assim, para situar você nesses monte de filmes que a gente assiste, muitas vezes vai se pegar esse caráter humano que foi perdido durante a Segunda Guerra. Porque o caráter humano foi esquecido. Em nome desse poderio que tinha como objetivo uma expansão ali, né, completamente autoritária, quando a gente fala do nazismo, o nazismo não media esforços, gente, não tinha essa questão, digamos assim, latente da questão humanitária. Então a gente tem um processo ali que vai varrer tudo o que a gente entende por humanidade. Isso vai deixar para a história e vai ter uma análise crítica, se caso cair na prova para você, que é o nosso foco nesse tema. A análise crítica que dá para a gente fazer é o seguinte: o que é que esses processos iniciados da Segunda Guerra, o que é que os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial eles vão trazer no que diz respeito aos valores fundamentais da modernidade, que situavam, por exemplo, se a gente for pegar por exemplo, os ideais de que os homens todos são racionais, de que os homens pensam por si, né, isso trazendo assim para um pouquinho da filosofia, imbricando aqui com a história, o que vai acontecer situando o sujeito, né, quando a gente fala do iluminismo, situando o sujeito como autor da sua trajetória, o que a gente, quando vê, né, a questões relacionadas ao saldo aí da Segunda Guerra, o que nós conseguimos perceber em relação a isso, gente? A gente está vendo uma quebra, uma ruptura de valores fundamentais que situavam o ser humano como alguém, por exemplo, que lutava por ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, remontando a Revolução Francesa, entre todas as pessoas. A gente está falando de valores que ficaram esquecidos em detrimento do poder de outros e de expansão econômica. Muita gente, quando fala de Segunda Guerra, vai acabar falando que grande parte aí das tragédias ocasionadas ali decorrentes desse processo são aí em parte muito... são culpa
tão somente aí do Hitler, mas a gente está falando de diversos fatores que antecedem o Hitler e que foram favoráveis para a ascensão dele e de outros regimes que vão não só se espelhar nele, mas vão acabar tendo a sua influência sobre os seus países. A gente não percebe muitas vezes, mas quando a gente diz isso, a história ela não é marcada por fatos isolados, né? Ela acaba se imbricando com outras questões. Se vocês forem lembrar, quando a gente falou lá no comecinho da nossa aula, a gente falou da Primeira Guerra, a gente falou da Bolsa de Nova York, a gente está falando de questão econômica. O que vai ficar evidente para a ascensão aí de determinados tipos de regimes, né? É justamente essa lacuna deixada por alguns países que falar, não, pode ficar tranquilo que agora sim a Revolução Industrial ela vai resolver todos os nossos problemas, todo mundo vai ter emprego, todo mundo a gente vai desenvolver, só que há uma vírgula. O mundo não funciona em linha reta, né? Quando a gente for ver futuramente o processo de colonialismo, né, principalmente pela Inglaterra, a gente vai perceber ali que não, que há alguns fatores que precisam ficar evidentes quando a gente diz que uma forma hegemônica de poder econômico, de poder cultural e poder político, ela não vai dar conta não, né? A gente vai ver isso futuramente, mas é interessante pensar que os resultados da Segunda Guerra vão ter impacto até hoje no mundo inteiro. Até hoje, gente. A Segunda Guerra Mundial é um episódio que não é esquecido, é retomado sempre, e isso é uma coisa que tem que ficar evidente pra gente. O que é que virou, o que é o ser humano depois das atrocidades cometidas pelo Estado. Pelo Estado, você compreenda Estado, pegue lá a figura do Hitler, que é juiz, que é presidente, que é rei, que é soberano, que é polícia. Nós estamos falando desse Estado. Um Estado que atua sobre todas as esferas e todas as instituições. Quando a gente fala disso, a gente está falando de algo que centraliza todo o poder nessa figura. E, claro, os seus asseclas ali, todas as pessoas que compunham ali o seu quadro burocrático e de organização. Se você pensa nesse contexto, essa figura e tudo o que está ao seu redor pode fazer tudo. Pode abusar e usar dos estados de exceção. Tá? Estado de exceção é aquilo que você só usa em situações específicas, mas o estado de exceção, quando a gente fala, por exemplo, de campos de concentração, vira a regra. Então a gente tem um contexto posterior à Segunda Guerra, que para mim é o que é mais importante para você guardar. A gente vai ter esse estado posterior, que é, gente, o que é e quem é que diz para o Estado que ele não pode fazer isso. Como as instituições democráticas, como é que isso vai se reerguer depois de um período de massacre desses. Porque você vai ter ali algumas pistas vão ser oferecidas, né? E a gente vai começar a falar delas nas próximas aulas, mas por hora, gente, guarda isso. Depois do pós-guerra, aqui a gente está falando de 43, que ainda estava em guerra, mas a gente vai ter depois 45 também e 44, que vão ser diversas conferências realizadas nesse contexto, que são conferências em que líderes mundiais, aqui tem o Stalin, o Churchill e o Roosevelt, que é uma no Teherã, e depois eu acredito que eles vão se encontrar de novo na de Potsdam. A gente vai ter esses encontros de conferências, porque vai chegar num determinado momento, aqui eles estão de mãozinha dada e tal, mas vai chegar num determinado momento que esses senhores vão personificar, então, a vitória dos aliados. E a partir de então, eles vão assumir, durante essas conferências, algumas responsabilidades e algumas falas, e principalmente algumas orientações a respeito do que vai ser feito das regiões que foram derrotadas, porque aqui nós estamos falando dos países aliados, né, aqui. Então a gente vai ter
reuniões formais, e num momento ali que a gente está numa entre-safra de guerras, por assim dizer, ali depois de 45 a gente tem o final da Segunda Guerra, mas agora o que vai ser feito? De todas essas que estão aqui, guarda e pesquisa mais sobre Teherã, né, que vai ser que vai ser na capital do Irã, é uma que eu acho que ela vai ser emblemática para as outras conferências que vão acabar surgindo. Então guarda isso porque eu acho interessante. O que depois de uma guerra, depois de um cenário apocalíptico, o que se faz? No Teherã vai se juntar os 3 senhores aqui dos países aliados e eles vão propor o seguinte então. Como é que vai ser dividida, como é que vai ficar dividida a Europa depois desse cenário? Outra situação, os primeiros acordos começam a ser firmados. Então você fica aqui, Grã-Bretanha fica aqui, Estados Unidos, a gente papo. Então esses acordos eles começam a ser tratados e começam a ser discutidos. Para quê? Finalmente, essa daqui, a de 44 e a do Teherã, para mim são aquelas que são as mais marcantes, porque elas começam a definir os rumos de uma economia global. Então, primeiro em Teherã, lá a gente faz um acordo, verifica-se a situação geopolítica, a gente traça ali primeiro algumas situações do pós-guerra, o que é que foi feito, o que é que não foi feito, se vão ser instaurados alguns tribunais, se não vai ser, quais são. Então a gente vai ter um questionamento a respeito dos vitoriosos ali, né, que vão acabar se tornando digamos assim, o Churchill, para você ter uma ideia, ele vai ficar conhecido como um dos homens que venceu o nazismo. Essa imagem vai ficar muito marcada, porque ele vai ser considerado ali um grande estadista que vai ser, por meio desses processos diplomáticos e por meio desses processos, desses acordos, estabelecer relações que vão acabar por não dar chance para que esse regime ascendesse ao poder novamente. Essas chances a gente também vai ver futuramente em aula. O acordo econômico vai ser então o de Bretton Woods, que é aquele que, se você precisasse resumir ou se cair na prova, Bretton Woods vai ser aquele que vai guiar os rumos da economia. Os rumos da economia que a gente vai fazer, então, a partir de agora, vão se basear em transações feitas com dólar americano. A partir de agora, todas as transações internacionais de 45 países serão todas feitas com dólar. Então você está dizendo que a gente sai do pós-guerra, existem alguns acordos que vão privilegiar em Bretton Woods em 44 lá, que as transações financeiras do que você imaginar sejam feitas com dólar americano. Até aí, ok. Isso vai até os anos 70, depois a gente vai ver isso como funciona, até os anos 70, que em algumas regiões isso não vai dar muito certo, mas até os anos 70, predominantemente ali os Estados Unidos começam a mostrar a sua cara, né? O capitalismo vence nesse sentido. É interessante a gente falar que, se cair, já caiu, em prova a gente vai fazer um exercício aqui para você testar, também vão surgir algumas instituições de regulação, porque um sistema financeiro é criado, só que ele não é criado e depois vou vendo aí, você vai fazendo e a gente se liga. Não, a gente está falando de um sistema muito bem estruturado, de controle, de organização, de burocracias, e esse sistema ele é personificado aí por 2 grandes instituições americanas que fazem parte do nosso cotidiano aí, pelo menos no noticiário até hoje, que é o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, né, que regula, então, a partir de então, essas transações e acaba por se tornando uma verdadeira tônica, assim, se torna uma métrica, um índice do que significa ser economicamente aí um país, por exemplo, um país economicamente desenvolvido. Então o FMI ele acaba por regular
e muitas vezes, digamos assim, se meteu onde não é chamado para alguns historiadores e alguns sociólogos, mas acaba se tornando um dos fundos aí criados durante Bretton Woods, isso é bom guardar. E para fechar, o Banco Mundial. O Banco Mundial ele vai acabar se tornando, grosso modo, tá? Eu não sou economista, mas grosso modo, um banco ali em que vai uma instituição financeira que vai ter um poder gigantesco de receber e de doar, doar não, né? Porque banco não doa nada, só doa só dor de cabeça às vezes. A gente vai se tornar uma instituição capaz ali de controlar um sistema financeiro de aporte e desenvolvimento dos outros países, regulando, então as pessoas têm que vir até o Banco Mundial, e aí meio que a gente precisa de um empréstimo, meio como é que a gente faz? Aumentando ali, às vezes, a dívida externa dos países para os países darem conta dos seus próprios problemas financeiros. O Banco Mundial persiste. E depois, quando a gente for falar da história contemporânea, por exemplo, no Brasil, a gente vai ver que há a formação de outros tipos de instituições e de blocos econômicos, reunindo países que muitas vezes estão à margem de um processo produtivo ou que querem ser independentes, por exemplo, ao Banco Mundial e ao FMI. Essa é uma leitura possível para também a gente fazer um paralelo, se cair na prova, se por um acaso cair historicamente ali, da decorrência de Bretton Woods, a criação dessas instituições, o FMI e o Banco Mundial, e também depois quando a gente lê isso em face das BRICS, que é a Rússia, o Brasil, a Índia e a China. Guarda que isso é para o futuro. Para fechar aqui, essa eu não sei, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer, foi na Crimeia, a Conferência de Yalta, que é interessante que vai haver finalmente então a determinação dessas divisões no pós-guerra. E para fechar aqui está os três, mas em Potsdam, que eu acho que é uma das mais importantes, a gente vai ter então como é que vai ser essa divisão, como é que vai ser vai ser principalmente o Churchill e o Stalin, e o que é mais latente de Potsdam para você guardar. Como é que vão ficar os territórios ocupados pela Alemanha nazista? Como é que a gente faz agora? Eu gostaria que vocês prestassem atenção principalmente nessas duas aqui. Bretton Woods talvez mais, tá? Porque quando a gente fala da criação desses órgãos, eu acho mais importante. Isso tudo a gente vai ver, eu só pus pra gente avançar, a gente vai ver numa próxima aula, que é justamente o que é que vai se instaurar a partir desses acordos, gente. Nós vamos ver numa próxima aula. Bipolaridade, o mundo dividido entre os capitalistas e os comunistas, o plano Marshall que a gente vai ver, cortina de ferro que a gente vai ver, Comecon. A Comecon é como se fosse um órgão que vai acabar regulando então a integração das nações do leste europeu, também nós vamos aprofundar, e a ONU. Foi preciso criar a Organização das Nações Unidas para se avaliar os estragos aí feitos pela Segunda Guerra. Vamos lá. Isso é questão, novamente. Põe ali a resposta no comentário que a gente vai ver se está certo. Essa aqui foi uma da FUVEST. Essa guerra, de fato, é uma continuação da anterior. Winston Churchill, em discurso feito em 41, no parlamento. A afirmativa confirma a continuidade latente de problemas não solucionados, gente, na Primeira Guerra, que contribuíram para alimentar esses antagonismos e levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre os problemas decorrentes daquilo que não foi resolvido na Primeira Guerra, a gente destaca o crescente nacionalismo e o aumento da disputa por mercados consumidores e por áreas de investimento, desenvolvimento do imperialismo chinês na China, chinês na Ásia, com abertura para o Ocidente, os antagonismos austro-ingleses em torno da questão da Alsácia-Lorena, aqui tem uma palavra que não orna, a oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, enfraquecendo o nacionalismo, a divisão da Alemanha, que a levou a uma política agressiva de expansão marítima. Essa daqui
e que tem muita questão, eu vou avançar, você pode ver, mas eu acho essa uma das mais importantes, e você põe o seu comentário a respeito de todas elas, senão eu não termino essa aula e as meninas me percam aqui. Então, aí mais uma só, um rapidinho. Marca lá a tua resposta. E finalmente essa daqui, ó. A ocupação na Polônia, então, gente, ela vai marcar o início da Segunda Guerra. A tentativa de manter a paz a qualquer custo, como foi feito em Munique, não deu certo, foi impossível. O Hitler, ele não se deu por satisfeito com a reconquista do que ele chamava de espaço vital, queria mais e mais. Sobre isso é correto afirmar, então. A Itália, aliada da Alemanha desde o Pacto de Aço, declarou guerra à Inglaterra e à França em junho de 1940. Em setembro do mesmo ano, a Itália atacou o Egito e a Turquia. Controversia. Em 41, as tropas alemãs invadiram o território soviético e dominaram definitivamente Leningrado e Moscou. A partir dos sucessos, então, na frente ocidental e da invasão, da conquista da Bélgica, da Holanda e França e do recuo inglês para outro lado do canal, Hitler voltou sua atenção para a Polônia. O sucesso definitivo alemão se deve ao quê? A tática militar, conhecida como Guerra Relâmpago. Essa, né, Guerra Relâmpago, isso aconteceu, tem um nome lá, Blitz, eu não sei falar, mas existe. Que consistia no uso de forças motorizadas, tanques e aviações conjugados e combinados entre si em uma ação defensiva. E, finalmente, a partir da declaração de guerra feita pela Inglaterra e França contra a Alemanha, outros países acabaram entrando no conflito, de ambos os lados. A cada nova forma de briga ali, a relação das forças se alterava e a guerra entrava em uma nova fase. Inicialmente, uma guerra europeia, que acabou se estendendo então para a Ásia e para a África. Será? Põe ali a tua resposta. 2 filmões para quem quer entender Segunda Guerra, sobretudo quando a gente fala de nazismo. Ovo da Serpente. Se existe um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos, o Bergman é um desses. Ele é incrível. E o Bergman vai falar nesse filme, que é um ator que eu gosto muito, que é o David Carradine, e a Liv Ullmann, que é incrível. Você vai ver nesse filme o que é que acontece dentro dos planos secretos aí nazistas relacionados a alguns experimentos, né? Então eles dois acabam se encontrando em decorrência ali da morte do irmão do personagem, e eles vão precisar trabalhar a Alemanha empobrecida, um cenário horroroso, e aí a gente vai ter, né, de muita miséria, de muita tristeza, as pessoas num estado de não saber muito bem o que vai acontecer, e eles acabam então aceitando ali o emprego, uma posição, e que vai deixar eles bem no meio ali do que eles vão chamar do ovo da serpente, o ambiente que vai estar gestando uma das coisas mais assustadoras e terríveis, né, de todos os tempos, que vai ser justamente o nazismo. Os experimentos. Se você puder escolher um filme para entender e ver com um viés artístico, escolher esse que você vai gostar muito. Você vai ficar horrorizada assim com o que acontece. E a queda acabou se tornando meme, a imagem assim do Hitler por esse ator alemão que chama Bruno Ganz, mas uma coisa que você vai gostar de ver nesse filme, que são os últimos momentos ali do Hitler. Ele tá num bunker assim. É pesado esse filme, gente. Ele tá num bunker, e o que vai acontecendo com ele nesse período, o que vai surgir, né, de quando ele decide então, e quando perdeu, agora você perdeu, você vai ter que assinar a tua rendição, você vai ter que responder, porque isso vai acontecer, nós vamos ver, você vai ter que responder aí por todos os crimes cometidos. E aí que ele fica nesse bunker, o filme se passa nesse bunker. É imperdível para você ver os últimos momentos do Terceiro Reich, do Hitler, né, dentro de um forte assim protegido. É um filmão, o ator é incrível. Até a próxima aula.